Bora lá então, hein, pessoal, mais um vídeo aqui, né, de DBD. No vídeo de hoje, galera, a gente vai fazer uma tier list, né, atualizada, né, de killers para o DBD Mobile, tranquilo, porque ele lançou um monte de killer novo, então tenho que atualizar a minha última lista, né, porque a última lista que eu fiz de killer foi há 8 meses atrás, acho que foi quando lançou o jogo, cara, que eu fiz uma tier list de killer. Então faz muito tempo mesmo, certo? Então tem que fazer outra listinha. Então, bora lá, galera. Lembrando, né, que essa porcaria de AD aqui eu não consegui tirar, certo? Essa porcaria aqui não some, já tentei remover, fiz de tudo, mas não sai esse ad. Então vai ter que ficar com esse adzinho aí, certo? Lembrando, pessoal, que a tier list de killer, certo, funciona da seguinte forma. O Tier S é o maior tier de todos, é onde tá aqueles killers tops, entendeu? Spirit, Nurse, Billy e tudo mais, certo? Lembrando que a tier list do mobile é diferente da tier list de PC, porque alguns killers que lá no PC são horríveis, aqui no mobile são bons, entendeu? Ou vice-versa, killers que lá no PC são excelentes, como Blight, aqui no mobile, né, cara, é horrível, certo? Então, vamos lá. Lembrando que é a minha opinião, my friend. Começando aqui pelo nosso querido Michael Myers, cara. Bem, o Michael Myers é o seguinte, velho. É aquele killer que se tu pegar level 3 rápido, você ganha o game. Se você demorar para pegar level 3, você perde. Ele tem lápide, né, de Judite para matar o pessoal sem enganchar, só que não ganha ponto, mas ele mata o pessoal se ele conseguir pegar, né, o level 3 rapidamente. Tem o tufo de cabelo, level 3 infinito, que tu pode combar com lápide, né, e ficar com a lápide lá vermelha, né, lápide Judite o jogo inteiro e matar geral. E ele tem o pedaço de lápide, ele também tem um espelho, né. O pedaço de lápide funciona quase que do mesmo jeito que a lápide Judite, só que o pedaço de lápide ela acaba. Você mata um cara, o level 3 acaba, então tem que pegar level 3 de novo, né? A lápide Judite já não, né? Ela, tipo, permite que você passe o rodo em geral, velho. Mata um, dois, três, quatro, base geral, entendeu? Então é bem diferente, certo? Aí o Maicão também tem o espelho, cara, né? Que é para tu ver a aura do pessoal através da parede, que funciona muito bem no Leris, que é o famoso Jumpscare Myers. Então, cara, o Maicão, velho, por conta destas coisas que eu falei dele, ele vai cair aqui no Tier B, certo? Tier Bzinho, né? Ok ali. É um killer que eu gosto. Se tu utilizar a build do Festival nele, fica bacana. É Bamboozle, Fire Up, Brutal e um Shadowborn, né? Que não pode faltar. Né? Aquela buildzinha cabulosa, né? Que aqui não tem aquela parte do Wesley, né? Do Alberto Wesley, de pular a janela mais rápido, né? Após o cara dar um vault rápido na sua frente, né? Tipo, perde você no caso. Aqui não tem ainda, que senão, né? Ia ser um vault supersônico, my friend. O próximo killer, né? É a Lazarenta da Nurse, cara. Bem, essa não tem nem o que falar. Ela é boa no mobile e boa no PC. Só que no PC ela é bem mais fácil de jogar, né, cara? Tu consegue masterizar o boneco bem mais rápido, né, cara? Agora aqui no mobile, cara, leva muito, muito mais tempo para masterizar o boneco, né? Até tu aprender o time que tu tem que jogar o Blink, para onde tu tem que jogar o Blink, como que tu vai fazer isso aqui, leva muito mais tempo. Fora que é mobile, né? Dropa frame pra caramba. Então é bem diferente, mas ainda assim, cara, a Nurse é um killer Tier S, velho. Deixa eu colocar aqui no B primeiro, depois passo pro S. Aqui, ó. Killerzinho Tier S, porque ela é absurda. O bicho atravessa a parede, atravessa mapa. Cara, é ridículo o boneco, entendeu? Ela é muito sem vergonha, essa Nurse, na mão de quem sabe usar, velho. Já joguei contra o Ban, que é um main Nurse, é ridículo. Já joguei contra o Lulão, que é um main Nurse, e é ridículo. O boneco é muito forte na mão de quem sabe usar, velho. Meu Deus do céu, joguei contra o Lulão uma vez, o cara acabou com a minha vida, velho. Perdi. Joguei contra o Ban uma vez, fiquei tiltado, irmão. Xinguei a metade do mundo, porque o boneco é lazarento a Nurse. Cara, é lazarento, tu dá, velho. Nurse é muito forte. Próximo killer é a nossa querida Reg, velho. Bem, galera, a Reg é aquele killer que, tipo assim. Como é que eu posso dizer, velho? Ela tem alguns addons, cara, que são ridiculamente fortes, velho. Um deles é o addon de Trap Fantasma. Acho que é o addon mais forte da Reg, é esse. É o addon de Trap Fantasma. Que não vai notificar quando o Survivor acionar tipo, a trap dela, né? Sem esse addon, se tu vai lá e passa por cima da trap da Reg, né? Sai aquela imagem dela lá, né? Aquele negócio de lama, certo? Aí ela vem no teleporte.
Com este addon aí que eu falei pra vocês, né, que é o addon da Trap Fantasma, não tem aviso. Tu passa por cima, a reg simplesmente aparece. Cara, e este addon é muito forte, velho. Só por conta deste addon, cara, que dá uma vantagem absurda para a reg, né? Fora que as traps dão um controle aí de gerador, tipo proteção de totem cabulosa, né? E também, né, uma certa... Como é que eu posso dizer, cara? Uma certa pressão de mapa, entendeu? Porque a trap, pô, né? Tu consegue estar em vários lugares ao mesmo tempo por conta das traps, certo? Coloca uma trap na check, outra num looping perto da check e tudo mais, entendeu? Então é uma killerzinha bem bacana, cara. Eu gosto de jogar de reg, eu gosto de jogar de trava reg, cara, que é legal pra caramba também. Mas como eu disse, né, o melhor addon da reg, cara, é o addon da Trap Fantasma, que deixa ela muito, muito chata mesmo. E por isso, nossa reg vai para o Tier B, junto com o Michael Myers. Agora o nosso querido Doctor, cara. Doctor, véi. Doctor é um killer, pessoal, que é anti-chase. Anti-chase não, perdão, anti-looping, porque ele tem o choque, ele cautera, né, seu dead hard, teu vault e tua ação de jogar um pallet. Então, tu tem que simplesmente correr reto, senão tu cai. Se tu campar um pallet contra o Doctor, tu vai rodar, porque ele vai te dar um choque e tu vai ficar sem conseguir, né, fazer a ação de jogar o pallet, ou pular uma janela, ou usar o DH, certo? Por conta disso, cara, o Doctor Z, my friend, né, ele é um killer que não tem muita pressão de mapa, certo? Se ele pegar um cara que é bom de chase, bom de looping mesmo, sabe enfrentar um Doctor, ele perde fácil, né? Que o Doctor é chase, ele é M1, né? Ele depende muito de timing, de dar o choque na hora certa e o cara não jogar o pallet ou o cara não conseguir pegar o looping, entendeu? E ele derrubar ele rapidamente. Então, na minha opinião, o Doctor é Tier C, cara. Bem, o próximo killer aqui, né, é a minha amada Huntress, velho. Pô, ultimamente eu tô meio main Huntress, né, velho? E a Huntress, pessoal, é aquele killer que na mão de quem é bom, né? Não é no meu caso, eu só gosto de jogar com ela, né? É divertido pra caramba ficar dando as snipadas. Na mão de quem é bom, a Huntress é um killer extremamente chato, velho. Por quê? Ela tem 5 machados. Se ela acha 2 survivors, 3 survivors e o cara é um lazarento bom de mira, você tá lascado, irmão, porque ele vai derrubar tu e tua equipe rapidamente, mano. Porque a Huntress é chata, cara. É chata, mano, não tem jeito. Porque tu não pode campar pallet, tu não pode morgar em looping que, tipo, que tu não tenha proteção, tipo assim, do próprio looping, entendeu? Tipo um looping de pedra, né? Você tem a proteção da pedra. Agora, tem uns loopings que tu não tem proteção, que ele é vazado, tipo aqueles loopings do carro lá no ferro velho, né? Tu consegue jogar o machado por cima, mesma coisa. Então, na minha opinião, lembrando que é a minha opinião, né? A minha opinião, certo? Por conta dos machados, a Huntress entra no Tier B também, certo? Vamos lá então, né? Continuando aqui. Enquanto isso, né, cara, só tem um Killer Tier S, 3 Tier B, 1 Tier C, velho. Nosso querido Bulbasauro. Pois bem, pessoal, o Bulbasauro dispensa apresentações. Ele é um Killer M1 que depende totalmente de chase rápida. Se tu ficar em uma chase ali com o cara 80 segundos, acabou a sua vida. Porque o Bulba, ele é um killer totalmente focado em chase. Ele precisa ligar a serra, forçar o cara a jogar um pallet e é isso. Né? Se o cara tiver um pallet, uma jungle gym, e o Bulba não tiver o bambuzo, ele tá lascado. Então o Bulba, ele é um killer extremamente fraco, velho. Infelizmente. Porque, cara, o Bulba, ele é igual o Oni. Por que ele é igual ao Oni? Porque o Oni, daqui a pouco eu vou falar sobre o Oni já, né? O Oni, se tu for jogar contra um Oni e tu só jogar o pallet e o Oni não conseguir hit, ele perde. Porque o Oni, ele depende do poder dele para ganhar. Certo? Depende do poder dele para ganhar o Oni, velho. Sem poder, o Oni não ganha. Ele fica pior com o Trapper. A mesma coisa é o Bulba. O Bulba, ele depende da serra dele para dar o instadal e o cara capotar, certo? Ou o cara pode ficar forçando M1 e tudo mais, né? Só que se tu jogar contra um Bulba e tu só ir reto e ligando a serra e tipo destruir todos os pallets, tu perde. Porque eu já falei, cara, DBD é jogo de quem joga mais pallet, não é jogo de looping, cara. Se um iniciante começar a jogar o jogo agora e ele andar reto e jogar todos os pallets contra o meu Bulba e o time dele simplesmente focar em gen e eu ficar, tipo, em uns 30 segundos, 50 segundos com aquele cara que tá jogando pallet, tipo, eu vou ganhar um monte de pallet, vou, né? Só que, cara, eu vou levar um monte de gerador. Entendeu? Porque o Bulba, ele só tem que andar reto, velho. Você não tem que fazer mais nada com você, não tem que fazer mais de game, nem nada. Você anda reto, liga a serra e força a pallet.
esta é a gameplay do Buba, certo? Por conta disso, Bubinha, né, cara, ele vai ficar no Tier C, my friend, infelizmente, né, cara? E olha que eu jogo muito de Bubinha, né, cara? Não tem jeito. Ele é um killerzinho muito fraquinho, velho, certo? Lógico, né, que depende, né, da build que tu vai utilizar, né, do spawn dos geradores, tudo mais, certo? Geradores não, perdão, spawn dos sobreviventes, né, cara? Se tu achar lá, tipo, 3 caras junto e, pô, conseguir derrubar geral, vai dar bom. Mas geralmente, todas as partidas de Buba que tu faz, mesmo tu sendo main Buba, é uma partida difícil, porque ele é um killer que depende muito de chase, velho. Se tu pegar um cara bom de chase, mesmo que tu tenha bambuza e tudo mais, tu tá lascado. Porque, cara, é só dropar pallet contra o Buba que ele tá lascado, irmão. Pegar looping, que é ruim para o Buba, Jungle Jin, que ele, se ele não tiver bambuzo, ele tá lascado. Two-wall, ele tá lascado, entendeu? Esses tipos de loopings assim, cara, pro Buba é ruim, velho. E, consequentemente, cara, vai impactar, né, na partida, cara. Porque quanto mais tempo tu fica em chase, tu tá lascado. Como eu disse, o Buba ele não tem pressão de mapa alguma, cara. Não tem presença de mapa, não tem nada. Ele é só chase, 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 cara. Então, é um killerzinho bem fraquinho mesmo, certo? O próximo aqui, né, cara, é o Frederico. Galera, o Frederico, ele foi nerfado, né? Para quem não sabe, certo? O pessoal diminuiu a poça de sangue dele, ele fica mais lento quando ele vai colocar a poça, né? Se eu não estiver enganado. Diminuíram também a fake pallet. O relógio dele lá, no caso, quando o Survivor acorda, né? Através do reloginho lá, né? Também foi nerfado, né? O cara fica, acho que 30 segundos sem entrar no mundo dos sonhos de novo. Cara, é um killer que tipo, já foi melhor, né? Certo? Só que hoje em dia ele ainda é bom, só que nada demais, cara. O Frederico, velho, infelizmente, ele é um killer M1. Ele é até pior do que o Buba, velho. O Frederico, ele é até pior do que o Buba, certo? Sabe por quê, cara? Porque o Buba, ele tem a serra, ele tem um instadal. O Fred já não. Tudo bem que o Fred tem o teleporte, que tem a presença de mapa melhor, tudo mais. Só que o Fred, ele tem que dar M1, velho. Ele tem que dar 2 hits. O Buba já não. Se o Buba conseguir, né, cara, ele dá um hit só, que é com a serra, certo? O Fred tem que dar 2 hits, velho. Ah, ele tem a pose de sangue, deixa o cara lento e tudo mais. Cara, o Fred, ele não é forte, velho, infelizmente, certo? O Frederico tá muito sucumbido, então, na minha opinião, ele fica aqui junto com o Bubinha, né, cara, Tier C. Lembrando, pessoal, que é a minha opinião. Ah, mas você colocou o Bubinha ali no Tier C, mesmo sendo Mimbu. Pô, lógico, cara, eu já joguei com o Buba, cara. Mesmo tu jogando sério, tu vai acabar perdendo a partida, velho. Porque, cara, o Buba ele é muito fraco. Não tem jeito. Já joguei de Buba em campeonato, eu matei 3 ainda. E, tipo, só que fugiu, né? No caso, só que o pessoal conseguiu terminar o gen por conta da presença de mapa do Buba. Não tem o que fazer, o cara anda reto, joga pallet, os caras fazem gen e acaba o jogo. Então, eu sei que eu tô falando do Buba, eu sei que eu tô falando do Fred. São 2 killers legais de jogar, porém 2 killers fracos, velho. Infelizmente. O próximo aqui é o Reif, my friend. O Reifzada. Bem, o Reif ele tem o mesmo problema do Fred e do Buba, né? Só que o Reif ele é um pouquinho pior, porque o Reif ele só tem o negócio dele de ficar invisível, nada mais. Ele tem o efeito surpresa, vamos dizer assim, né? Chegar no looping e tudo mais, certo? Porém, não é nada absurdo isso, certo? Tudo bem que tem um sino silencioso, tem usado onde ele fica mais rápido ali, que deixa ele um pouquinho upgradado, né, cara? Que, pô, se tu não utilizou o Double Addon, né, cara, de velocidade no Reif, eu recomendo, certo? Ó, tá aparecendo aqui até cerveja. Cerveja não, né? Cerveja, caralho. Certo? AD de cerveja. Se tu não usou, né, o Double Addon de velocidade no Rave, recomendo. Sino silencioso, recomendo utilizar também. O bichinho fica cabuloso. Porém, na minha opinião, os melhores addons para o Rave é aquele de double velocidade. O bicho patrulha mapa como ninguém, irmão. O bicho parece um Hillbilly, não tô zoando. Ele fica muito rápido com Double Addon de velocidade, certo? Quando ele está invisível. Fora que ele já foi bufado, né, no modo invisível dele, tá ainda mais rápido, né, cara? Certo? Então, na minha opinião, pessoal, o Reif, cara, ele vai entrar aqui, cara, junto com Bubinha, Fred e Doctor, cara. Tier C. Como eu disse, ele não é nada absurdo, dá para lupar um Reif de boa, ele é M1, ele só tem o fator, entre aspas, tipo, surpresa, né? Quando ele está com sino silencioso, né? Sem sino silencioso, tu vai escutar o sino, então tu consegue sempre correr, certo? E agora veio a Pig. Ixi, Maria. Pigzinha, rapaziada. Pigzinha.
Pigzinha é foda, velho. Essa killer, galera, tá bacaninha de se jogar agora, né? Porque ela foi bufada, né? Tipo, dá pra tu deixar todo mundo já com a trap logo no início do jogo e tudo mais. Tem addon ali de matar o pessoal mais rápido, né? Na trap, né? Que diminui em 20 segundos, acho que é o timer e tudo mais. Tem um combo legal, só que a Pig ainda assim, velho, é um killer de sorte. É um killer de sorte. Mano, é um dos killers mais lazarento que tem a Pig, cara. Deixa tu com desgosto. Porque ele é um killer de sorte. O cara simplesmente vai ali na primeira trap, na primeira caixinha de sal e tira a trap e acabou a sua vida. Assim, do nada. Né? Tu pode fazer aquela estratégia de capítulo de ficar seguindo o cara, derrubando ele até ele morrer e tudo mais. Ah, mas isso daí é foda. Eu não vou ficar fazendo isso não, cara. Certo? Então, na minha opinião, né, cara, a Pigzinha aqui, né, cara, ela vai entrar no Tier C também. Certo? Cara, é bem... quer dizer, acho que um ou outro killer vai entrar ali no Tier D, né? Por enquanto, nenhum killer Tier S, né, apareceu. Tier A, quer dizer. Agora o nosso querido Hillbilly, pessoal. Pois bem, o Hillbilly, pessoal, ele é diferente do Hillbilly de PC, né? O Hillbilly lá, antigamente, lá na versão de PC, o Hillbilly, ele era Tier S, era o killer desgramadamente forte, certo? Aí depois foi nerfado, aí não é mais Tier S. Caiu de tier, certo? Nem sei que tier que ele tá. Só que no mobile, como eu disse no início do vídeo, é diferente. Alguns killers no PC são ruins, e no mobile, alguns killers são ridiculamente fortes. Um deles é o Hillbilly, cara. O Hillbilly, ele está com problema, né, cara, na porcaria da sensibilidade da serra dele, né? Na taxa de giro da serra dele. Meu Deus do céu. Joguei contra o Billy esses dias, contra o Hillbilly do Ícaro esses dias. Que bagulho chato. O Hillbilly dele fazia curva em tudo quanto é coisa, irmão. Era curva no carro, era curva dentro da cheque. Meu Deus do céu, cara. O Hillbilly ele tá quebrado, rapaziada. É um dos killers mais corno do mobile na mão de quem sabe utilizar. A mesma coisa vale pra Nurse. A Nurse na minha mão é uma porcaria. O Hillbilly na minha mão é uma porcaria. Mas na mão de quem sabe utilizar é um killer insanamente chato, velho. Meu Deus do céu, o Hillbilly tá completamente cotoco, cara. Então ele fica aqui no Tier S também, certo? Aí, ixi Maria, chegou. Essa daqui eu não vou nem pra ficar dando explicação. Spirit, ligou o phase, o cara tem um fone bom, acabou com a sua gameplay. Ah, esse é main serve, sou bom no lupador. Acabou com a sua vida. Main Spirit contra main serve, o main Spirit vai ganhar. A não ser que o seu time seja muito gen rusheiro, né? Pra ela tomar todos os geradores da face da Terra. Porque, né, tá lascado, irmão. Pelo amor de Deus, né, cara? Porque, nossa senhora, a Spirit é uma lazarenta. Pessoal, peço perdão pelos AD aqui, viu, que tá aparecendo aqui em cima, mas não tem o que fazer, né? Esse AD aqui não sai daqui. Já tentei tirar, né? Mas faz parte, certo? Então, a Spirit é uma desgramada. Ligou o phase, acabou com a sua vida. Se o cara tiver um fone bom, então já era, né? Ela é Tier S, né? Com toda certeza, não tem nem o que falar. É uma morfética. Uma das killers que eu mais odeio na face da Terra é ela. Essa desgramada aqui da Spirit. Próximo killer é o nosso querido Trapper, cara. Ixi, Trapão eu gosto, velho. Trapper é bom. Sabe por que o Trapper é bom, pessoal? Porque assim, o Trapper, você perde um tempinho no começo da partida colocando Trap. Mas depois que tu coloca a Trap, a Trap faz tudo pra você. Você simplesmente vai guiar o sobrevivente às traps, cara. Entendeu? Porque, tipo assim, tu coloca uma Trap na check, uma Trap na jungle gym e outra na two-wall. O que tu vai fazer? Tu vai meio que levar o sobrevivente para esses loopings, aí o cara vai cair na trap. Tu não vai nem precisar ficar que nem um bobão correndo atrás dele eterno, velho. Olha, tipo, o Trapper ele perde tempo no início da PT, tipo, ele vai perder gen também, né? Porém, depois ele ganha tempo em chase por conta das traps, cara. Então, é um killer muito legal de se jogar, velho. Eu adoro jogar de trap. Na minha opinião, o Trapper aqui, né? Ele entra na parte do Tier B, certo? Aqui na minha Tier List, né? Ah, ele é melhor que o Fred? Na minha opinião, ele é, velho. Tipo, que cara, o Trapper, como eu disse, você perde tempo colocando trap e depois tu ganha tempo com as traps. Porque o pessoal vai ter que te lupar. E se tu cauterar a maioria dos loopings fortes, acabou para os sobreviventes, velho. Tipo, acabou. Cauterou a check, jungle gym, todas as walls e alguns loopings de pallet. Cara, não tem o que o cara fazer, velho. Ou ele tenta lupar lá, ou ele, né, tá lascado, entendeu? Então, na minha opinião, ele é insano, velho. Porque eu adoro jogar de trapzão, cara. O próximo killer aí é o nosso querido Legion, velho. Meu Deus, a tier list vai longe, hein, pessoal. Legion. O Legionzinho, cara, na minha opinião, ele é um killerzinho que, com a build certa, build de anticura, né, Tanatofobia, Dying Light,
pentimento e tudo mais, e olha lá ainda, né, o Mike Perk tu quer colocar nele para deixar o cara insuportável, ele fica, na minha opinião aqui, né, cara, na parte do Tier C, cara. Não, Tier C, cara, Tier C. Não, calma, eu tô confuso, calma. Bem, ele tem um poder, ele consegue ter... Não, é Tier B, certo? Porque ele tem um poder, né? Ele vai deixar todo mundo ferido, né? O pessoal vai entrar no Minding e tudo mais lá, né? Então, na minha opinião, ele fica no Tier B, cara, por conta do poder de geral ferido. Tem a build de anticura que deixa a partida eternamente eterna, né? Então, é um killerzinho bem lazarento mesmo, né? Lembrando que ele é M1, mas ainda assim o poder dele é bem melhor do que vários poderes de outros killers, né? Porque ele tem a info, né, cara? Logo no início da PT. Ele ligou o poder, deu um hit na Meg, ele vai conseguir ver o batimento cardíaco do pessoal que está próximo. Já vai distribuir hit, o pessoal vai ter que se fazer, já vai ficar machucado, vai ter que sair do Minding. Então, é um killerzinho muito bom mesmo, cara, na minha opinião aí. Ah, a Plague. Cara, a Plague tá insana, rapaziada. Olha, eu não, ó, essa daqui vocês vão se surpreender onde eu vou colocar a Plague. Não, a Plague, pessoal, é um killer insanamente forte no mobile, velho. Ela tá absurda depois que ela foi buffada, cara, aqui no mobile. Meu Deus do céu. Aquele buff dela de ela não ter mais cooldown após, tipo, ela terminar de gorfar num cara. Tipo, tu gorfa, aí não tem cooldown, tu já pode puxar outro gorfo e continuar gorfando no cara e já infectar ele. Velho, tá absurdo. Fora os addons que mudaram também, né, velho? Tá ridiculamente bons, cara, os addons dela, né? Tem o double addon dela lá, que, tipo, se tu carregar uma gorfada completa e gorfar o cara, tipo, uma vez só, tipo, inteiro, acertar o gorfo inteiro no cara carregado, tipo, cara, o lazarento fica broken, cara, com uma gorfada só da Plague. Meu Deus do céu. Então, na minha opinião, velho, a Plaguezinha, cara, se tu jogar com ela da forma certa, velho, ela é insanamente chata, insuportável, quebrada, e na minha opinião, ela entra no Tier A, cara. Plaguezinha é insana. Vixe, Maria, chegou o Ghost fácil. Pois bem, pessoal, Ghostface, vamos lá, cara. Ghostfacezinho. Bem, Ghostfacezinho é um killer M1 total, velho. Ele depende do poder dele para stalkear, deixar o cara exposto e derrubar ele com um hit. Só que o exposto dele acaba. Se o cara conseguir, tipo, pegar a distância, o exposto acaba e ele vai ter que dar 2 hits. E foda, cara. O Ghostface ele é um dos killers mais M1, cara. Mano, tipo, o Ghostface ele é pior do que o Trapper, cara. Porque ele depende totalmente, tipo assim, de stalkear o cara e o cara fazer alguma cagada na chase e tu derrubar ele, velho. Depende, velho, totalmente. Porque se tu stalkear o cara e o cara ele conseguir pegar a distância com lit ou tudo mais, ou conseguir ficar, tipo, só rodando em um looping e acabar o exposto que tu deu naquele sobrevivente, velho, tu vai ter que dar 2 hits, cara. Então, é foda, mano, é foda. O Ghostface é um killerzinho stealth bacana, mas, cara, ele é bem fraquinho, né? É bem fácil de ganhar do Ghostface mesmo, né? Na minha opinião aqui, ele entra no Tier C, certo? O próximo killer é o Demogorgon. Lembrando, pessoal, que hoje, mais tarde, ainda hoje, não sei que horas, certo? Acho que de 3 horas da tarde, por aí. Não sei, 4 horas, acho que 3 horas, né? Vai sair um vídeo, cara, falando sobre Chuck no DBD Mobile, Alien, Demogorgon. Cara, tem novidade chegando aí, certo? A NetEase vai surpreender novamente a todos, cara, do DBD Mobile e vai surpreender também a todos da versão de PC, velho. Então vem treta por aí, hein? Fiquem de olho no canal, certo? Demogorgon. Tudo indica, pessoal, que o Demogorgon vai voltar mês que vem. E como eu já joguei com o Demogorgon no mobile, o Demogorgon, pessoal, ele é um killer que tem uma certa presença de mapa, certo? Por conta dos portais, né? Se o pessoal não tirar, ele fica bem chato, porque ele tem, né, um mundo invertido, né, a favor dele, fica dando teleporte pra lá e pra cá. Ele tem alguns addons também ridiculamente fortes, né? Que era o Double Addon Iridescente dele, né? Se eu não estiver enganado, o Double Addon Iridescente dele, tipo assim, um Addon Iridescente ele ficava stealth por muito tempo, né? Sem raio de terror, após emergir, né, do portal dele. E o um Addon Iridescente dele, tipo, deixava tu ver as auras, cara, dos sobreviventes durante, né, o uso dos portais, né, do mundo invertido, e quando tu saía, durante 3 segundos. Então, cara, era tipo assim, quando tu tava no mundo invertido, tu já conseguia ver a hora do pessoal, para onde que ele tava indo. E quando tu saía do portal, ainda tu ficava stealth, né, com um addon iridescente dele, e combando com o outro addon iridescente dele, tu ainda conseguia ver a aura do pessoal, velho, durante 3 segundos. Então o Demogorgon era um killer bem completo, certo? Na minha opinião, o Demogorgon entra aqui no Tier B, né? Killerzinho cabuloso. Então, só bora, velho. O que o Blight tá fazendo aqui, velho? Ah, ele é o próximo.
Ah, então vamos lá. Blight, pessoal. Pois bem, o Blight. O Blight no PC, na mão de quem sabe utilizar, é muito bom. No mobile, ele é uma bosta. Ele é uma bosta. Não tem o que falar. Ele é só o pó da rabiola, né, cara? No Blight, o Blight lá no PC, cara, ele é Tier S. No mobile, eu não vou nem ficar falando. É o carrinho de bate-bate, sabonete, horrível. Vai aqui pro Tier C. No mobile, o Blight não presta. Por isso que quase ninguém usa o Blight. Você acha um player ou outro aí. A maioria dos players que tu enfrenta de Blight é só o pó da rabiola. Então essa é a minha opinião. Vou cortar assunto por aqui. No PC o Blight é bom, na mão de quem sabe utilizar. No mobile ele é tudo cagado, porque a Hugtech não funciona, na check, nos carros, não funciona em porra nenhuma. Tem hora que não funciona em nada. Né? Porque o mobile, tipo, os mapas do mobile é tudo estranho, velho. É tudo estranho. Certo? Próximo killer é o Theone. Pois bem, o Theone é o seguinte. É um killer que se tu conseguir, tipo, vários hits logo no início do jogo, tu vai destruir a partida. Porque o Oni, ele depende de hits. Se tu, tipo, dar bastante hit, tu consegue poder rápido, tu consegue ligar o poder, vai ficar com a sua velocidade absurdamente, tipo assim, ridiculamente aumentada, entendeu? Tu vai conseguir patrulhar os portões, vai conseguir fazer o efeito, né, cara? O efeito, não, perdão, vai conseguir fazer slug, né? Que é uma das coisas mais legais de se fazer com o Oni depois que tu liga o poder, é slug. Ligou o poder, faz o slugzinho que tu ganha a PT, velho. Então, é um killer, cara. Ô, caralho, tirei o bubo aqui, calma aí. É um killer extremamente 880, velho. Cara, tipo assim, como assim extremamente 880? Porque, cara, ou tu vai perder a partida ou tu vai ganhar. Por quê? Se tu não pegar hit logo no início da partida, tipo 2 hits e não ligar o poder, tu vai perder. Porque eu já joguei contra o Oni uma vez em SWF, né, cara, fazendo um streak. Cara, a gente não deixou o Oni pegar hit. Ele perdeu, velho. A gente simplesmente jogou safe, jogamos todos os pallets, ele não pegou nenhum hit. Ele perdeu, ele foi pegar hit no final do jogo, depois que quase acabou o gerador, velho. Tipo, quando tava acabando o último gen. Então ele tomou no rabo, velho. Porque o Oni é aquilo. Ou tu consegue hit, ou tu perde. Certo? Se tu conseguir o hit, tu vai ganhar. É quase certeza, porque tu vai ganhar uma presença de mapa absurda, né? E também vai ter aquele fator de derrubar o cara, né? De derrubar o cara com hit, de slug e tudo mais, certo? Então, na minha opinião, o Onizeira aí, né, cara, ele entra aqui no Tier B, certo? Porque eu gosto muito do Oni, né? Ele pode fazer slug, né? Se ele conseguir os hits, tudo mais, né, cara? Próximo killer aqui é o nosso querido Deathslinger. Ele é um killer, pessoal, que é um killer anti-looping, velho. É um killer bom pra caramba, né? Se tu for bom de mira, tu faz umas chases extremamente rápidas, cara. Consequentemente, a sua partida ela vai ser bem mais tranquila, né? Já peguei uns Deathslingers aí lazarento e é bem chato de jogar contra. Tu não pode usar a janela, né? Porque senão tu leva o arpão e já era. Ele te puxa, te dá o hit através da janela, certo? Porém, ele é um killer M1, né? Depende totalmente do arpão dele para fazer chase rápida. Então, na minha opinião, velho, o Deathslinger ele entra aqui, cara, na classificação C, certo? Porque, como eu disse, se tu não tem o arpão pra, tipo, diminuir a distância, né, entre tu e o sobrevivente, né? Tu vai perder o jogo, velho. Porque o Deathslinger tu tem que estar sempre, né, com carga lá no arpão dele pra tu tentar dar um tiro, puxar o cara pra perto, derrubar ele, né, o mais rápido possível, certo? Então, na minha opinião, ele entra aqui no Tier C. Pinhead não, perdão, o Pyramid Head foi de arrasta pra cima. Este killer aí é só o pó da rabiola de jogar contra, né? Porém, como ele não vai voltar nunca mais, o nosso querido Pirâmide, eu nem vou falar nada sobre ele. Próximo killer aqui é o Gêmeos. Bem, Gêmeos. É um killer lixo. Eu não vou nem ficar falando. A Vandinha gosta de jogar com esse boneco, mas é um boneco que é facilmente ganhável, velho. Basta tu pegar loopings fechados que acabou pra porcaria do Vitinho e a Charlotte. Porque, tipo assim, o Vitinho, né, ele é mais rápido, certo? Bem mais rapidinho. Ele tem lá aquele fator dele de dar o pulinho, derrubar o cara e tudo mais, né, cara? Consegue trancar um cara dentro do armário. Só que, basicamente, é um killer M1, cara, né? Tudo bem que se tu grudar o Vitinho, né, em um sobrevivente que não está ferido, ele vai ficar broken e tudo mais, vai ter que tirar o Vitinho, né? Eu acho que fica até alheio, né? Tu fica alheio ainda pra Charlotte, né? Tudo mais.
porém é um killer muito fraco, tipo, extremamente fraco, né? À toa que quase ninguém joga com ele. E toda vez que tu vai jogar com ele, mesmo que tu seja um player, tipo, novo, tudo mais, veterano desse boneco, tu vai jogar uma partida e vai se lascar, porque o killer é fraco. Então é tier D. Gêmeos não dá, pessoal. Gêmeos eu não gosto de Gêmeos, porque Gêmeos é fraco demais, muito fraco. Próximo killer, Trickster. Só o pó da rabiola. Não tá bufado no mobile, ele é 4.4, lento pra caramba pra jogar as facas. A atração principal não pega nunca, então horrível. No PC ele já subiu de tier, porque ele tá bufado. No mobile, como ele não está bufado, é tier D. Fraquíssimo. Próximo é o Pinhead. Dispensa apresentações. Killer tem caçada de correntes, que meio que joga pra você sozinho, né? Se tu fizer aquela estratégia, né, de tipo de ficar pegando o cubo dele toda hora, fazer aquela snowball de cubo, pega o cubo uma vez, duas, três vezes, o pessoal não consegue fazer gen. Se tu for um pinhead bom de mira, tipo o Felipe e o Vila e o corno do LX, foi mal, LX, tô brincando, viu? E o LX ali, né? Felipe, LX e o Vila, né, que eu conheço, né, que jogam bem pra caramba com esse boneco, cara, é chato jogar contra o boneco. O boneco é embaçado, velho. Ele é chato pra caramba, cara. Mano, as correntes dele te perturba na chase aqui de uma forma, velho. Meu Deus do céu, cara. Então, na minha opinião, o nosso querido Pinhead entra aqui na lista, né, cara? Na parte do Tier A, beleza? Próximo killer, artista. Cotocamente cotoca. Ridiculamente ridícula. Dispensa apresentações também. Jogar com a artista é uma delícia. Jogar contra a artista é uma bosta. Por quê? A artista, ela cautera loopings. Os corvos, ela, tipo, atravessam os loopings. Então, se tu vai pular uma janela, te joga um corvo atrás de você, você vai cair insta, se tu tiver machucado, né? Fora que ela consegue meio que patrulhar vários geradores à distância por conta dos corvos. Então é um killerzinho bem forte mesmo, certo? Opa. Passei o Doctor aqui pra cima, aqui, Carmen. O Doctor acho que tava aqui, né, Não, calma. Não, tava aqui embaixo. Foi mal. O Doctor tava na Tier C. Então a artista, velho, ela vai lá para o Tier... Ah, my friend, isso mesmo, Tier A, cara. A artistinha aqui, ela é excelente no mobile também. Muito boa de se jogar, certo? A próxima é a nossa querida Sadako. Pois bem, pessoal, eu fiz uma gameplay de Sadako aí ontem. Tá aí no canal, né? Sadako de Condenação. Cara, a Sadako é um killer legal de se jogar, velho. Se tu jogar, tipo, com a Sadako da forma certa, tu ganha o jogo. Não tranquilamente, mas se tu tiver com os addons certos, cair no mapa favorável pra ela, cara, tu ganha o jogo bem ali, né? Com uma certa tranquilidade, né? Como eu disse, não vai ficar tranquilo 100%, porém com uma certa tranquilidade, né? Se tu cair no mapa bom, tiver com uma build boa, jogar com a forma certa, né? Com ela, né? Cara, já tô falando tudo errado já. Jogar da forma certa com ela, certo? Então, na minha opinião, cara, a Sadako, cara, ela entra aqui no Tier B, certo? Porque ela tem uma presença de mapa ok, né? Tem teleporte e tudo mais, né? Não é todo mundo que sabe jogar contra a Sadako, então é um killerzinho show de bola, certo? O próximo killer aqui da minha lista, né, cara, é o nosso querido T-Dread, velho, que lançou recentemente. É um killerzinho bem chato de se jogar contra, né, por conta do Nightfall, né, cara, que aqui no mobile, em alguns mapas, está, tipo assim, está extremamente escuro. Cara, mano, alguns mapas, cara, está extremamente escuro, cara. Tipo, muito escuro, muito escuro. Só por conta disso, a draga já é chatíssima, velho. Então, na minha opinião, a draga, né, cara, ela tem uma presença de mapa legal por conta dos armários, né? Dependendo do mapa que ela vai cair, né, cara? Se ela cair num random field, ela vai sofrer, porque só tem armário dentro das casas, né, cara? Então, basicamente, o boneco vai ter que andar muito, né, cara? Quase, né? Porque ele não vai conseguir usar aqui os armários a favor, né? Que nem quando tu, tipo, tá lá no Lery jogando de draga, tu consegue usar os armários, tipo, a favor pra você, entendeu? Ah, o cara tá indo sei lá, um looping ali na sua frente, tem um armário do lado. Pô, tu usa ali o TP no armário da draga e papum, pega o cara de surpresa, né? Só que aquilo, né? Ela só presta no Leris, basicamente. Nos outros mapas, tipo, dá pra tu utilizar, né? Porém, é foda, né? Mas na minha opinião, cara, na minha opinião, a Draguita aqui, ela entra, né, cara, na classificação aqui, certo? B. Tranquilo? Na minha opinião, no mobile ela tá bem legal mesmo. O próximo killer aqui é o Knight, que já chegou à versão mobile. Já joguei com ele lá na versão asiática. Ele é um killer que tem que forçar trigen para ganhar. Ele não é um killer extremamente forte, certo? Na minha opinião aqui, o Knight, cara, se tu jogar com ele da forma certa, forçando trigen, ele se torna um killer insuportável, né? Aqui,
no caso, é um killerzinho Tier B, velho. O próximo killer é a Adriana, né? O pessoal vai ficar sem entender nada onde eu vou colocar ela, mas é isso. Eu já joguei com a Adriana, eu sei do que eu tô falando, irmão. O boneco, ele é insano no mobile. Quando ele chegar no mobile, só vai ter a Adriana. Se preparem. A Adriana é um dos killers mais ridículos da versão, cara, de PC e mobile, cara. Não sei quem que falou tanto que fez ela. Tipo, é ridícula. É ridiculamente chata, mano. Adriana, tem o drone, certo? Que consegue fazer lá meio que uma patrulha ali de 5 geradores ao mesmo tempo. Se o cara ficar dentro, tipo, dentro da sua área de drone, ele fica exposto, cai com hit e tudo mais, certo? O cara tem que desativar o drone. Pois bem, a Adriana, fazendo aquela estratégia dela, né, de forçar trigen, ela é uma das killers mais roubadas do jogo, velho. Por quê? Trigen é igual a derrota para o sobrevivente, ainda mais contra a Adriana, certo? Joguei com ela na versão asiática e o bicho é insano, cara. Ganhei 4 partidas seguidas, mesmo eu caindo em mapas ruins, como o Random Field. Tem um vídeo aqui no meu canal, 1 hora de gameplay com ela. Ganhei 4 partidas, velho. Caí no Random Field e ganhei, se não estiver enganado. Que é um mapa ridiculamente ruim para ela. E eu ganhei por conta do poder dela, velho. Então, na minha opinião, a Adriana é Tier A no mobile, cara. Sim, ela é Tier A. Bem, a singularidade. Ela chegou no mobile recentemente. Não é um killer muito forte, dá para lupar de boa, porque é um killer complicado de se jogar no mobile, tem que controlar a câmera, jogar biopod, isso e aquilo, tudo mais, né? Então, na minha opinião, né, a singularidade, ela entra aqui na classificação C, certo? Não é nada muito forte, aqui no mobile ela é bem fraquinha mesmo, certo? Aí o próximo killer agora é o nosso querido Claw, né? É um killer M1, anti-looping, entre aspas, né, por conta ali, né, tipo, por conta ali da garrafinha, certo? Então é aquilo, velho. Ele depende muito, tipo, de você jogar as garrafas do jeito certo, né? Da forma certa, tipo assim, no pé do cara ou no looping, né? Para fazer o cara meio que forçar o pallet da Shaq ou da Jungle Jim, né? E tu, pô, conseguir fazer uma chase rápida, né? E tudo mais. Porém, é um killerzinho, velho, bem chato mesmo de jogar contra, né? Como eu disse, né? Ele é meio que anti-looping, né, cara? Tu joga ali a garrafinha, pá, deixa o cara lento, tudo embaçada a visão dele. Então, na minha opinião, cara, o Clawzinho aqui, né, no mobile ele entra, cara, na classificação junto aqui com os outros, né? Porque ele é de chase, né? O Claw é um killer de chase, né? Tu precisa jogar as garrafas e derrubar o cara, né? Ele não tem presença de mapa, o Claw, lembrando aqui, né? Então, essa foi a minha tier list, pessoal. Os outros killers eu não posso colocar porque não tem no mobile. Não tenho o Chuck no mobile, não tenho o Alien no mobile, não tenho o Wesker, não tenho o Nemesis, nem o Pyramid Head. Então, eu não posso colocar eles aqui novamente, certo? Então, essa é a minha tier list, ó. Ficou assim dessa forma. Aí, ó. 3 killers só lá na classificação S, né? Os mais cornos, né? Não tem jeito, certo? Nurse, Billy, Spirit. Na classificação A ficou Plague, Pinhead, Artista e Adriana, certo? Na B, Myers, Reg, Trapper, Legion, Demogorgon, Oni, Sadako, Dredd, Cavaleiro e a nossa querida Huntress. Na C ficou perdão, né? Falar Myers de novo. Ficou Fred, Rafe, Pig, Ghostface, Blight, Bulbasauro, Deathslinger, Singularidade, um chiclete robótico. Como é que é o nome aqui? O Dr. Claw, beleza? Na classificação C, então. Na última classificação ficou o Trickster e os Gêmeos, né? Porque os dois bonecos é muito ruim no mobile. Então essa foi minha tier list, pessoal. Espero que vocês tenham curtido, certo? A gente se vê no próximo vídeo, que é hoje na parte da tarde, se tudo der certo. E amanhã, galera, se tudo der certo, vai sair um vídeo aqui no canal ensinando a otimizar o DBD Mobile. Então fiquem de olho. Fui!